ouvi o som e estou pronto. Venha e me acenda com o fogo do teu amor, com o fogo que não se apaga. Balançado eu fui pelas batidas do teu coração, o coração do meu pai, o coração que nunca para. Meu pai, eu sou teu filho. Na tua sombra eu descanso. Tu és tudo que eu preciso. Meu amado Jesus, meu amado. Só tu és o meu pai. Eu sou o teu filho. Na tua mesa eu me sento. Na tua casa eu habito. Na tua sombra eu descanso. Tu és o que eu preciso. Abre os nossos olhos espirituais. Abra-nos, Senhor, para que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida nesta noite. Senhor, fala conosco através da adoração, dos louvores, da palavra. Eis-nos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti nesta noite. Toma a nossa vida diante da Tua presença. Aqueles que estão a caminho também, que o Senhor venha guardar. Que nós possamos dar o nosso melhor para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 84, versículo 4. 84, 4. Amém? Todos acharam? Salmo 84, versículo 4. Amém, irmãos? Bem-aventurado os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra a caminho aplainados. Não tem como nós habitarmos, 24 horas na casa do Senhor. Nós temos nossos afazeres. Mas nós podemos habitar aqui agora dando o nosso melhor para o Senhor. Que a Bíblia diz que nós devemos louvar perpetuamente. Em todo tempo nós devemos louvar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. Eu sei que você saiu da sua casa e com expectativa, o que vai acontecer no culto dessa noite? Dê o seu melhor, que pode acontecer o sobrenatural na sua vida. Porque nós devemos louvar o Senhor em qualquer circunstância da nossa vida. Não somente quando nós estamos bem, quando não temos nenhuma preocupação. Mas nós devemos adorar em todo o tempo ao Senhor. E que por isso nós possamos dar o nosso melhor nessa noite. Não resta o nosso dia, o nosso cansaço. Porque uns trabalharam, mexeram o dia inteiro. Você fala assim, tem que ir na igreja. Não. Vamos dar o nosso melhor, porque o Senhor nos deu o seu melhor. Então nós devemos dar o nosso melhor para Ele nessa noite, amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos e aplaudir ao Senhor, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Vira para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim, irmão, glorifica daí que eu vou glorificar de cá, meu irmão. Diga isso para ele, glorifica daí, irmão, que eu vou glorificar de cá. Você vai dar glórias ao Senhor nessa noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui estão com expectativa no Senhor? Dá o seu amém, fala amém, irmão. Amém, eu estou com expectativa. Eu espero que o Senhor vai falar comigo hoje, porque não é um dia comum, é um dia que o Senhor vai falar conosco, amém? Amém. A palavra vai ser revelada, essa palavra já foi revelada a nós. Sabe, irmãos,
o início da Bíblia e o final da Bíblia foi revelado para alguém. Porque Moisés não estava no princípio do mundo, mas foi revelado a ele que no princípio o Senhor fez os céus e a terra e tudo que há dentro dela. Foi uma revelação. Moisés não estava lá, mas isso foi revelado a João. O discípulo amado também foi revelado, porque ele também não estava no final das coisas, mas isso também foi revelado a ele. Foi revelado as coisas que aconteceriam no final. Esses homens tiveram uma revelação, e eles morreram por essa revelação, por essa palavra. E hoje nós também temos essa mesma revelação. A palavra de Deus é algo que está revelado para nós. Embora nós tenhamos revelações particulares da palavra do Senhor a nós, nós temos a própria revelação, que é a palavra de Deus, e nós só estamos aqui por causa dela, amém? Você está aqui comigo, irmão? Amém? Olha só, você vai olhar para a vida desses homens. Eu queria você ver Moisés, que teve essa revelação. Ele teve uma revelação, mas ainda assim ele teve que enfrentar muitas coisas. Porque Moisés, certo dia, vocês já conhecem a história dele, ele colocou na cabeça dele, já tinha que ele seria um libertador. Só que quando ele sai, ele se depara com a rejeição dos seus próprios irmãos. Ele disse: não, eu sou um libertador. Não, mas isso não aconteceu, ele foi rejeitado. E agora ele vai para Moabe viver uma nova vida. Até que um dia Jesus, o Senhor Deus, aparece para ele numa sarça. E agora vai dizer para ele: Moisés, vai agora voltar, que você é o libertador. Você vai ser o libertador do meu povo que está sendo escravo no Egito. Agora olha para a vida desse homem, porque ele poderia dizer assim: Senhor, eu já tentei. Cara, eu já tentei fazer isso, velho, mas não deu certo. Mas preste bem atenção numa coisa: quando Deus ele fala algo sobre nós, não tem a ver mais com a gente, tem a ver com Ele. Sabe, não tem a ver com o que nós estamos fazendo, mas tem a ver com aquilo que nós estamos tornando. Moisés, ele não era o libertador, mas ele estava se tornando um libertador. Moisés chegou no Egito, ele foi rejeitado, mas ele permaneceu com essa revelação que ele havia tido, e ele permaneceu até o fim. Nós precisamos estar preparados, irmãos. Permanecer nele. Olha, tudo aqui está preparado. Sabe, o principal que tem que estar preparado não é um culto organizado ao Senhor, mas nós estamos preparados aqui para poder receber ao Senhor, receber o favor dele. Em nome de Jesus, você que recebe essa palavra, levante suas mãos, aplauda o Senhor e vamos glorificar ele, em nome de Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. O único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
dos reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, eu te adorarei. Sim, é esse mesmo Jesus que foi digno de desatar os selos. Ele que pagou o preço pelos nossos pecados e que nos deu acesso ao Pai. É esse mesmo Jesus que disse para nós: olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu irei ao Pai, eu vou rogar o Consolador, ainda vou fazer mais, eu vou preparar uma morada para mim e para você. Ei, tem uma morada para mim e para você no céu. Cante isso com fé, cante isso. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim obras maiores fará. Sim, meu Deus, essa é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Jesus. Sim, Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais, Senhor.
Erga suas mãos e aplauda ao Senhor, meu irmão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 15. Hoje, a parábola do filho pródigo me pegou hoje assim de um jeito, com alguns entendimentos que até então eu não tinha. E hoje eu estava ouvindo o rapaz do Jesus Corp, filho do pastor Josué Gonçalves. Sabia que ele é filho do Josué Gonçalves? Pois é. O Douglas do Jesus Corp. E eu estava ouvindo ele falar sobre paternidade. Hoje ele falou umas coisas muito profundas. E aquilo foi abrindo o meu coração. E a gente estava ouvindo, eu e a Dani anotou algumas coisas. E aí então eu resolvi hoje compartilhar com os irmãos. Lucas capítulo 15 vai contar aí a parábola do filho pródigo. E na realidade Lucas capítulo 15 conta 3 parábolas. Conta a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida. E a partir do versículo 11 entra na parábola do filho pródigo. Todos aqui eu acredito. Quantos aqui conhecem a história do filho pródigo? Levanta a mão, irmãos. Todo mundo conhece. Eu vou ler só o versículo 11. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos esse homem tinha? 2 filhos. Irmãos, existe vários tipos de orfandade. Mas eu sempre bato numa tecla aqui, que a pior orfandade que existe são os órfãos de pais vivos. Amém, irmãos? Porque a pessoa sabe que ela tem um pai, mas não pode contar com ele, né? Saber que ele tem um pai que não ajuda com nada, não contribui com nada, não envolve com nada. Dói muito mais do que ter um pai que morreu. Não é verdade, pessoal? Essa orfandade de pais vivos. E existem pessoas que são órfãos, não queriam ser, que queriam, tudo que elas queriam era ter um pai. Tudo que ela queria era ter alguém que ela pudesse contar, mas já tem aquelas pessoas que têm, mas escolhe ser órfão. Pastor, não é possível que alguém tenha capacidade de fazer um trem desse. Tem. O filho pródigo, ele escolheu ser órfão. Ele escolheu ser órfão. E eu fiquei analisando aqui, observando, irmãos. Versículo 11 diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. Aí eu coloquei entre parênteses aqui na frente aqui, os 2 órfãos. E eu vou tentar explicar para vocês. Amém? Sabe, irmãos, sabe quando é que eu identifico uma orfandade espiritual? Sabe quando eu identifico um órfão, um espírito de orfandade? É quando o filho deseja mais as coisas do pai do que o pai. E hoje eu vejo uma igreja tomada por órfãos. Porque a maioria das pessoas que vão à igreja, ela vai pelas coisas do pai e não pelo pai. Acho que você não entendeu não, vou repetir. O espírito de orfandade, ele é revelado quando você deseja mais as coisas do pai
coisas que o pai tem do que o pai. O único vínculo que o filho pródigo tinha com o pai eram os bens. Era aquilo que o pai tinha. Era aquilo que o pai possuía. Então, nós precisamos entender. A paternidade de Deus, ela precisa ser entendida. E nós, para entendermos essa paternidade, nós precisamos mergulhar na palavra. Amém? Essa história do filho pródigo. Amém? É muito complicado. Por quê? Porque aceitar Deus como pai, se você não teve uma referência de pai, vai ser muito difícil. Se você teve um pai violento, se você teve um pai abusivo, se você teve um pai que prometia as coisas e não cumpria, se você teve um pai ausente, aí você vem para Jesus, você começa a caminhar com Jesus, e aí aí Deus é te apresentado como pai. Aí você fala assim: quê? Deus é o quê? Pai. Aí você lembra que seu pai foi ausente, que seu pai não se importava, e cria um bloqueio para você aceitar a paternidade de Deus. E isso, irmãos, é muito difícil. Amém? É muito difícil a pessoa aceitar um pai amoroso, um pai que ama os filhos, se ele não teve uma referência de paternidade na sua vida. Amém? Um filho, tudo, irmãos, que Deus quer, sabe? Eu fico pensando, irmãos, qual é o jeito certo de se relacionar com Deus, irmão? Eu estava ouvindo ele falar hoje, ele comentando sobre isso, dizer que foi almoçar num restaurante, o Douglas falando que foi almoçar num restaurante, não sei se alguém já ouviu isso, e dizer que um garçom lá, pelo papo lá, viu que eles eram crentes, e o garçom também era, e o garçom chegou para ele e falou assim: eu posso te fazer uma pergunta? Qual que é o jeito certo, qual que é o nome certo de Deus? Porque eu estava ouvindo uns estudos aí, que diz que Deus é uma derivação do nome Zeus, e que quando eu chamo meu Deus, eu estou invocando outros deuses. E eu fiquei confuso, eu não sei como falar com Deus, eu não sei como me relacionar. Como que eu faço? Qual é o nome certo de Deus? E aí diz ele que falou com o moço que estava escrito em Romanos. Eu gostaria que você abrisse aí, coloque aí no data show para nós, Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Amém? O Senhor nos fez seus filhos, irmãos. Diz assim: ó, pois vocês não receberam o espírito de escravidão, ou que os escravize, para novamente temerem. Vamos? Mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, pelo meio do qual se clama Abba Pai. Vamos? O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos o que, irmãos? Como que eu me relaciono com Deus? Como filho, irmãos. Certo dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus diz: quando vocês forem orar, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que gosta de chamar Deus de Jeová, mas se eu te falar que Deus gosta de ser chamado de Pai, você quer chamar por Deus sem errar? Chama por Pai. Chama pelo seu Pai. Porque Deus é o nosso Pai.
Amém? Deus, Ele quer se relacionar com filhos. E é interessante, irmãos, que tudo o que nós fazermos na obra de Deus, nós precisamos fazer a partir desse relacionamento de filho. Irmão, sabe o que eu entendi hoje? Que tudo o que eu fizer para Deus, sem esse sentimento de que eu estou fazendo como filho, tudo que eu fizer para Deus não tem valor se não for como filho. Sabe por quê, irmãos? O servo, ele se relaciona pelo salário. O órfão, ele se relaciona pelo salário. Agora o filho se relaciona pela herança. O filho, ele não trabalha para o pai porque o pai vai pagar ele. O filho, ele trabalha para o pai porque ele sabe que tudo que é do pai é dele. Entendeu, querido? Não tem a ver com o que o pai vai me dar. Tem a ver com aquilo que eu vou herdar. Tem a ver com a herança. Amém, irmãos? Tem a ver com aquilo que eu vou herdar. Agora, você é órfão ou você é filho? Amém? Essa é uma pergunta bem objetiva. Você é órfão ou você é filho? Amém? Eu não estou perguntando o que você diz que é. Eu estou perguntando o que as suas atitudes dizem que você é. Você se comporta como órfão ou você se comporta como filho? Isso é muito sério. Amém? Porque nós vemos essas atitudes. Porque é a atitude que revela se eu sou filho de Deus ou se eu sou um órfão. Se eu sou filho, eu me comporto como um filho. E o filho, ele deve obediência. O filho, ele dá satisfação. O filho, ele respeita. Agora o órfão não. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, no dia que ele quer, não dá satisfação para ninguém, e pronto, acabou. E ninguém tem nada a ver com a minha vida. E aí eu te pergunto de novo, o que você é? Você é órfão ou você é filho? Sabe por quê? Porque na hora de cumprir os seus deveres, você se comporta como órfão. Ninguém te manda. Mas na hora de exigir os seus direitos, você vem diante de Deus exigir direito de filho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Na hora de cumprir com as suas obrigações, você se comporta como órfão. Mas na hora de exigir os seus direitos, você quer ser tratado como filho. E esse é o conflito que acontece na vida de muitos crentes, que não entendem por que as coisas não estão fluindo, por que as coisas não estão acontecendo, por que as coisas não estão dando certo. E isso precisa ser ajustado dentro do seu coração. Amém, irmãos? Dentro do seu coração. Então nós vamos entender. Amém? E eu quero explicar isso aqui. E vou falar um pouquinho desse primeiro órfão, que é esse filho que saiu. O cara que se fez órfão. Eu estava perguntando para a dona ali agora mesmo. Eu sempre tive uma dúvida. Por que o pai nunca foi atrás do filho que saiu?
Sabe por que o pai não foi, Micael? Porque o pai confiava na sua paternidade e naquilo que tinha ensinado. Quando um pai sabe o que está ensinando para o filho, ele não tem que ficar correndo atrás de filho, não. Eu ensinei para o meu filho o que é certo, o que é errado. Eu imprimi nele tudo aquilo que eu entendo. Então, o pai, é muito interessante isso aqui, irmãos. Esse filho mais moço, ele não desfrutava da companhia do pai, amém? Ele não desfrutava da paternidade. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso aqui, irmão. Paternidade é para ser desfrutada. Eu estava ontem conversando numa mesa, lá em Lagoa da Prata. Não sei se vocês têm observado aí, a Lagoinha. Quem está mais à frente na Lagoinha agora? Vocês têm observado nas redes sociais? Não. Tem um camarada lá, que ele pregava, era usando roupa do Capitão América, do Chapolin Colorado, do Homem-Aranha. Quem já viu isso aqui? Agora ele só está de terno. Quem está observando isso? Você acha que isso é à toa? Alguém chegou nele e falou: deixa eu te falar uma coisa. O Márcio não está podendo contar com os filhos, não. O lugar de filho aqui está vago. E adivinha quem que se posicionou como filho agora? É só se observar lá, ó. As mensagens mudaram. Sabe aquele molecão, aquela coisa, acabou, irmão. Observa para vocês verem. Por quê? Porque eu estava dizendo ontem na mesa que eu estava. Se eu fosse filho de um homem daquele, do Márcio Valadão, você acha que eu ia deixar diácono levar água no altar para ele? Não, quem vai levar sou eu. Eu ia ser a sombra dele. Eu ia ficar ali desfrutando daquela paternidade. Irmãos, só quem é órfão sabe o quanto um pai faz falta. Talvez você entre e sai da sua casa, não dá nem oi para o seu pai. Às vezes o que você dá é malcriação. Às vezes seu pai te pergunta uma coisa, só porque está preocupado com você, fala assim: não, só cuide da sua vida. Mas só quem é órfão sabe o quanto um pai faz falta. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. Irmãos, eu passei tanta coisa nessa vida, e se tem uma coisa que eu tenho certeza, eu tenho essa certeza, que se o meu pai fosse vivo, muitas coisas da minha vida teriam sido diferentes. Então, paternidade é para ser desfrutada. Agora o que eu vejo é pessoas relacionando com o pai por interesse naquilo que o pai tem. Eu quero uma bênção. Para que você vai na igreja? Eu vim buscar uma bênção. E Deus lá no céu diz: nossa, eu achei que você tinha vindo para poder ficar comigo. Nós estamos aqui na Manancial, irmãos. Eu quero fazer um apelo. Eu quero convidar os filhos a desfrutarem dessa paternidade, para que nós possamos desfrutar dessa paternidade. O filho pródigo, ele não desfrutava dessa paternidade. Ele não tinha prazer nessa paternidade. Amém? E um belo dia ele decidiu sair de casa, ser independente. Amém? Dentro dele, ele já havia matado seu pai. Não, pastor, que exagero. Tinha. Herança a gente recebe quando, irmãos? A herança, ela é dividida com a família quando, irmãos? Vamos, gente, o filho não está deixando vocês falar, não? Quando? Mas ele pediu herança, o pai ainda estava vivo. Sabe por que ele pediu herança? Porque no coração dele o pai já tinha morrido.
pai já tinha morrido. E ele pede a herança. Amém? Ele já havia matado o pai, pois ele não esperou nem a morte do pai para poder usufruir das coisas do pai. Amém? E infelizmente muitas pessoas são assim. Amém? Tem experimentado o amor de Deus, conhece a bondade de Deus, conhece a misericórdia de Deus, conhece a palavra de Deus, mas quando as coisas não saem do jeito que você quer, você vira as costas para o pai. Amém? E uma coisa interessante nessa parábola, irmão, em nenhum momento o pai impediu o filho de sair. Nenhum momento. Muito pelo contrário, ele fez o que o filho pediu, né? Agora, nós vemos esse moço indo de mal a pior. Sabe por quê? Porque ninguém prospera longe do Pai. Vai de mal a pior. E ele chega no fundo do poço. Todo mundo conhece a história. Estou resumindo aqui porque eu quero falar tudo aqui. Ele chega no fundo do poço. Aí o que acontece? Alguém poderia dizer assim para aquele pai assim: Dani, oh, que tempo que você perdeu, hein? Aí perdi tempo com o quê? Dando esse amor para esse menino. Olha que menino ingrato. Que tempo que você perdeu, as horas que você passava conversando com ele, os conselhos, você perdeu tempo demais. Será que ele perdeu tempo, irmão? Será que tempo gasto com filho é tempo perdido, irmão? A palavra do Senhor diz assim: instrui o menino no caminho que ele deve andar, que depois de grande, ele não vai se desviar dele. Eu achei uma tradução, irmão, que diz assim, ó: instrui o menino no caminho correto, porque depois de velho, ele vai se lembrar dele. O menino está lá no fundo do poço, num chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos. E do que ele lembra, irmão? Do que ele lembra, irmão? Ele lembra da casa do pai. Ele lembra da bondade do pai. Ele lembra do amor do pai. Ele lembra da justiça do pai. Ele reconhece que o pai dele era justo. Ele lembra como que o pai tratava os empregados, Moisés. Pai, toma cuidado com o jeito que você trata as pessoas na rua. Seu filho está vendo isso. E ele pensa assim, ó: se o meu pai, ele é bom com os empregados, ele vai me aceitar. Eu vou voltar. E ele volta. Amém? Ele viu que o pai era bondoso. Ele viu, Moisés, que na casa dele o amor era de verdade, porque ele precisou sair para descobrir que o outro amor lá fora era falso. Pai, às vezes você vai ter que permitir que o seu filho saia, para que ele tenha uma experiência, para que ele volte e dê valor na casa que ele tem. Irmãos, eu conheço pessoas que só dá valor no pai e na mãe quando ele é pai e mãe, quando ele tem filhos. E agora ele volta. Amém? Ele reconhece isso. Ele precisou chegar numa situação dessa para reconhecer a paternidade do pai. Amém? Então ele reconheceu, elaborou um discurso. Não, vou voltar. Até conta qual é o discurso, né? Vou voltar e vou dizer assim para o meu pai: pequei contra Deus, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos seus empregados. Irmão, sabe o que é o problema da orfandade?
A orfandade, anota aí, você que está anotando aí. A orfandade tem o prazer, tem o poder de transformar filhos em escravos. Tem muita gente escravo do diabo porque deixou de ser filho de Deus. Quando você rejeita a paternidade de Deus, você vai ser escravo do diabo. A orfandade, o órfão, ele se torna empregado. Irmão, sabe o que eu observo isso? Geralmente a pessoa que se desviou da fé, se desviou e volta para a igreja. Uma pessoa que se desvia da fé, quando ela volta para a igreja, ela quer fazer tudo na igreja, porque ela acha que ela precisa ser aceita. Então ela coloca o carro dela à disposição, ela dá oferta, ela dá ajuda, ela quer trabalhar, ela quer compensar de alguma forma, e não é isso que Deus quer de você. Deus não está interessado no que você tem, Deus está interessado em você. Deus não ama sua casa, Deus não ama seu carro, Deus ama você. Deus não quer só as coisas, Ele quer você. O filho volta, o pai pergunta o que ele fez com o dinheiro. Sabe por quê que ele não pergunta? Porque quem gosta de dinheiro é mamon. Deus não está preocupado com isso. Amém? O filho ainda estava longe. Quando o pai viu ele cheio de compaixão, o pai veio correndo em direção ao filho. Sabe o que eu creio aqui? Eu creio que tudo começa com um passo. Eu acredito que quando nós damos um passo em direção ao pai, o pai dá 5 em direção a nós. Se você der um passo em direção a Deus, a velocidade que Deus vai chegar em você é muito maior do que aquela que você ia chegar nele. Eu acredito nisso. Ele correu em direção ao pai, foi lá. Irmãos, a palavra do Senhor diz em João 6,37: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma. O pai reconheceu o filho de longe. Estava fedendo, estava maltrapilho, mas o pai o reconheceu. O pai o trouxe de volta, o abraçou. Sabe, quando ele abraça o filho começa o discurso. Só que o que o pai faz? O pai não deixa o filho terminar o discurso, o pai interrompe o discurso. Sabe por que o pai interrompe o discurso? Porque o pai, ele não estava aceitando um escravo e nem um órfão. Ele estava aceitando o filho de volta. Estava aceitando o filho de volta. Amém? Devolvendo para ele tudo. Devolvendo tudo. Aquilo que ele havia aberto mão. O anel fala da paternidade, fazer parte de novo. O pai devolveu tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim, queridos. Uma das maiores bênçãos da paternidade, sabe qual é, querido? É a restituição. A paternidade tem o poder de restituir tudo aquilo que o diabo roubou de você. Dá um si menor aí.
planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Amém, irmãos? Deus é Deus de restituição. Por isso que a palavra do Senhor diz no livro do profeta Malaquias: ah, meu irmão, olha o que está vindo aqui agora. Malaquias capítulo 4 fala: eu enviarei o profeta Elias e restituirei o coração dos pais aos filhos, e converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? E logo em seguida o que está escrito? E restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ah, irmãos, quando há um avivamento de paternidade, um avivamento familiar, logo em seguida vem uma grande restituição sobre a vida daqueles que foram alcançados e se colocaram debaixo da paternidade de Deus. Eu quero profetizar aqui nessa noite que toda a orfandade desse ministério será removida, que aqui será reunião de filhos espirituais, e que por causa disso uma ordem será dada no mundo espiritual, e o diabo terá que restituir tudo aquilo que ele roubou de você. Quem recebe isso diz amém. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Aleluia! Oh, meu Deus! E leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Eu quero liberar, irmãos, aqui uma unção de restituição sobre a sua vida, querido. A paternidade, deixa eu te falar uma coisa: a orfandade abriu a porta para você ser roubado, mas a paternidade vai trazer de volta tudo aquilo que era seu. Você vai viver dias felizes ao lado da sua família. Você vai ter prazer de estar reunido em família, porque a palavra do Senhor diz assim: que o Senhor, Ele faz da estéril mãe de filhos, e Ele faz com que o solitário habite em família. Você vai ter o prazer de estar com seus filhos. Você vai ter prazer de estar com seus pais, porque o Senhor vai trazer um manto de cura sobre a sua vida. O Senhor vai trazer um manto de restauração sobre a sua vida. Não importa se o seu pai é bom, se ele é mau, se o seu pai está certo ou está errado. Não é sobre ele, é sobre você que Deus está tratando aqui. Não é lá, é aqui, é dentro do seu coração. Porque se você for curado, sarado, abençoado, você tem poder de abençoar os lugares aonde você passar. Só quem é curado pode curar, irmão. Só quem é livre pode libertar. Sua família precisa de libertação? Então o primeiro que precisa ser liberto é você. Porque só livre você vai poder pôr eles em liberdade também. Nós ouvimos aqui essa semana: só pode ajudar alguém a sair do buraco quem está fora do buraco. Só pode ajudar alguém a sair de uma prisão quem está do lado de fora da prisão. E essa palavra nessa noite é para tirar algumas pessoas do buraco, amém? É para tirar algumas pessoas da prisão, amém?
Aleluia. Filho mais velho ficou em casa. Amém? Mas isso não o impediu também de ser órfão. Talvez mais órfão do que o que saiu. Porque o segundo órfão, o filho mais velho, quando viu a cena, viu tudo acontecendo, ficou emburrado. Amém? Ele ficou chateado de ver o pai receber o irmão de volta. Amém? Não quis entrar em casa, porque o irmão estava lá. Ainda quis criar um desentendimento com o pai. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Nós vemos aqui mais uma característica do espírito de orfandade: ciúme. Aonde há orfandade há ciúmes. Todo órfão é ciumento, porque ele é carente, porque ele quer atenção para ele quer ser lembrado, ele quer ser celebrado, ele precisa disso. E ele fica enciumado. Amém? Porque até aquele momento, Nanda, a atenção do pai era só para ele. Ainda que ele não desse atenção para o pai, ele tinha toda a atenção do pai. E aí, irmãos, tem muita gente que está cobrando coisa que não merece. Por que você está cobrando de Deus aquilo que você não faz? Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer receber a atenção do pai, procura dar atenção para o pai também. Estava vendo a Martinello contar essa semana que ela tem 2 filhas e uma menorzinha. A mais velha já não gosta muito de andar com ela, não. E a menorzinha anda com ela para tudo quanto é lugar. Você viu ela contando? Aí toda vez que ela chega em casa, a menorzinha está com as mãos cheias de presentes que a mãe dá para ela, né? Aí a mais velha ficou emburrada. Ô mãe, a senhora só dá presente para minha irmã, mãe. A senhora não traz nada para mim. Ela sentou com a filha e falou assim: ó, quem anda perto do pai sempre vai receber mais do que quem anda longe. É só você andar perto do pai que você vai desfrutar das bênçãos do pai. Agora ele está lá cobrando um ciúme, mas enquanto o pai estava lá sozinho, ele não deu atenção para o pai. Amém? O filho mais velho, ele não entendeu que ele tinha liberdade. Sabe como que ele se relacionava com o pai? Pelo serviço. Ele trabalhava para o pai. Tanto é que ele cobra do pai e diz assim: ó, trabalho para o senhor aí, ó. O senhor nunca me deu um cabrito. E o pai vira para ele e fala: meu filho, tudo que é meu é seu. Você não precisa nem pedir, você pode pegar. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos? Que na orfandade você não desfruta daquilo que o pai tem para a sua vida. Você esquece. Estava vendo esse Douglas falar hoje, eu achei muito interessante. Ele falou: eu vou explicar para vocês o que é paternidade. Todos os dias eu ponho meus filhos para dormir e oro com eles, todos os dias. Nunca meu filho virou para mim antes de dormir e falou: pai, tem leite para nós mamar amanhã? Meus filhos nunca foram lá na geladeira ou no armário ver se tinha comida para outro dia. Sabe por quê? Porque eles sabem que o pai providencia as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Se você se relaciona com Deus como pai, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã não, que Ele cuida de tudo para você. E eu quero encerrar aqui, irmãos, dizendo que esse filho estava em casa, mas era órfão. Era órfão também. Amém? Ele era apenas mais um dos empregados. Agora o pai recebe o filho de volta. Amém? Tem pessoas, irmãos, que são apenas mais um na igreja. Posso te dar um conselho?
Nós temos aqui alguns novos aqui, né? Que hoje eu fiquei muito feliz. Ontem, né? O Diogo ministrou aqui à tarde. Fiquei muito feliz. Que Deus abençoe. Temos o Mateus, está aí com a gente. O Igor. Os filhos novos chegando. Vou dar um conselho para vocês que estão chegando agora. Marina. Não seja apenas mais um no meio da igreja. Deus não trouxe vocês para cá para ser apenas mais um. Façam a diferença. Façam a diferença. Amém? Deus, Ele nos chama de filhos. Quero encerrar com João 1,12 para nós orar. João capítulo 1, versículo 12. Quantos aqui já aceitaram Jesus aqui com seu coração? Já recebeu Jesus como seu Salvador? Levanta a mão assim. Que bom. Deixa eu te falar uma coisa. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas todos aqueles, contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, aceitou a Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Pastor, todo ser humano é filho de Deus? Não. Todo ser humano nasce como criatura de Deus, criação de Deus. Deus só tem um filho legítimo. O nome dele é Jesus de Nazaré. Mas quando Deus decide salvar a humanidade, Ele envia o seu filho. E Ele diz que todo aquele que crer no Filho dele vai se tornar filho de Deus também por adoção. Deixa eu te perguntar, quando a herança vai ser dividida, os filhos que são adotados oficialmente têm o mesmo direito dos filhos legítimos, irmão? Tem ou não tem? Tem. Romanos diz que nós somos filhos por adoção. O Senhor nos elegeu nele. Amém? Versículo, põe aí também, Romanos 8,17. Só para nós fechar o raciocínio. Romanos 8,17. Aí. Na lei de vocês está escrito. Não, é Romanos, você põe João. Romanos 8,17. Para nós fechar aqui e orar. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, logo também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também nós iremos participar da sua glória. Você é filho. Não interessa. Você é filho. E como filho, o Pai cuida de você. Abra seu coração e creia que o Pai está cuidando de você. Se coloque de pé, querido, em nome de Jesus. Jesus é o modelo de filho a ser seguido. Quem é Jesus? Se Deus é o meu Pai, Jesus é meu irmão mais velho. Amém? Se Deus é meu Pai, Jesus é meu irmão mais velho. Que
nós possamos entender isso para vivermos e desfrutarmos da paternidade. Nosso relacionamento com Deus não pode ser apenas de servo. Nós não somos servos de Deus. Eu não sou. Pastor, então quem é o senhor? Eu sou um filho que serve. Se eu for só servo, eu estou perdido, irmão. Eu sou um filho que serve a Deus. O meu relacionamento com Deus antes do serviço é um relacionamento de filho. Porque se eu me relacionar com Deus só no serviço, eu estou perdido. Tudo que eu fizer para Deus, irmão, seja limpar essa igreja, irmã. Se eu não fizer isso, por causa do amor que eu tenho pelo Pai, eu estou gastando meu tempo à toa. Tudo que eu fizer, seja, a Bíblia diz assim, ó, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, o que me motiva é a paternidade que eu tenho. Amém? O que me motiva a vir para o culto, o que me motiva a contribuir, o que me motiva a vir no mutirão, o que me motiva a fazer o que é certo, é a paternidade que eu tenho. Quem já ouviu essa frase? Tal pai, tal filho. É esse o lema que nós temos que viver. Rapaz, por que você faz isso? Por que você ajuda tantos outros? Por quê? Porque meu pai faz essas coisas. Eu aprendi. Com quem você aprendeu a ser assim? Eu aprendi com meu pai. Por que você perdoa com tanta facilidade? Porque o meu pai me ensinou a perdoar. Feche os teus olhos. Você não é órfão. Você é filho. Não importa. Não importa a distância, não importa. Aquele moço foi embora, mas nunca deixou de ser filho. Nunca deixou. Senhor, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui nessa noite. O Senhor conhece, Deus, o tamanho do buraco que está no coração. O Senhor conhece o tamanho da angústia, da tristeza, o vazio que a orfandade deixa. Mas o Senhor, ó Deus, pode preencher tudo isso, porque o profeta Isaías diz que Tu és Deus em cima no céu, embaixo na terra, e que toda a terra está cheia da Tua glória. A Tua presença pode encher, papai. Meu Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Vamos adorar o Senhor encerrando esse culto, querido, com uma declaração ao nosso Pai nessa noite. Eu sinto falta da Tua voz, Deus, Aleluia. me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Pai, eu sei que eu não mereço mais. Sim, eu não
mereço não, Senhor. Eu não tenho pra onde ir, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Sim! Meu Pai. Volte pra casa do seu Pai, querido. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Sim, Senhor. Tu és o nosso Pai querido. Voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Pai, abençoa os seus filhos nessa noite. Abençoe cada um deles. E que nós possamos sentir guardados pelo Senhor, papai. Vá com a gente para casa, Pai. Não nos deixe, Pai. Porque a Tua presença é muito importante na nossa vida. Obrigado, Pai, por não desistir de nós. Amém. Você pode aplaudir esse papai querido. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só te dar um recadinho rápido para nós ir embora. Ó, presta atenção. Presta atenção. Sábado tem mutirão. Sábado tem mutirão, 7 horas da manhã. Vem trabalhar com a gente aqui na construção do nosso orfanato. Vem. Você que está nos visitando aí, pode vir também. Vem ajudar nós. É um tempo agradável, né? Um tempo de... Não é só serviço, irmão, é relacionamento. Vem estar com a gente aqui, tomar o café com a gente. Amém? Mumu sempre preparando aí, a minha sogra, aí, um café gostoso para nós. Então, sábado, a partir das 7 horas da manhã, eu convido vocês a virem desfrutar com a gente aí, desse tempo precioso aí na construção desse orfanato. Aí para você ver, vê se não vale a pena. Aí, ó. Aí, Cidinho. Irmão, esse menino chegou pra gente com 13 dias. Olha que benção. Está precisando até de uns chineladas. Já está precisando da unção da vara de Arão. Aham. Tá. Já sabe até que eu estou falando é dele. Menininho. Então, pessoal, vem ajudar a gente. Nós estamos trabalhando aí para reformar lá, pintar a casa, mobiliar ela, né? A Nanda, nós estamos vendo aí a questão dos móveis. Depois você liga pro Felipe Manga, se puder hoje ainda, porque ele falou para mim que tá trabalhando lá para conseguir as camas e os berços. Mas aí você já fala para ele que os berços já conseguiram, tá? E só que nós precisamos disso antes de agosto, né? Tá? Agosto de Deus. Tem que ser antes. Dia 1º de agosto, nós temos que estar com tudo pronto. Faz esse favor para mim. Amém? E nós vamos acabar lá. Então,
tem aqui, tem um mutirão, né? Eu tenho que melhorar essas artes aí, que eu ponho umas letras que ninguém entende, mas lá em cima, essa amarela, está escrito assim, ó, neste sábado tem mutirão. Se for para me falar, não precisa pôr lá, né, irmão? Eu estou muito incompetente. Aqui está em branco, lá é tijolo, viu, irmão? Tem que ficar traduzindo. Eu estou bom de arte mesmo, hein? Ah, pelo menos 7 horas vocês entenderam, né? Entendeu, Igor? 7 horas, viu? 7 horas da madrugada, irmão. Então tá bom, pode tirar depressa que a vergonha está muito grande. Isso, a vergonha está muito grande. Outra coisa, outro recadinho que eu tenho é para os casais. Nós recebemos hoje um vídeo do Eduardo, domingo a Dani vai passar aqui, nós estamos editando ele, da Casa Real, né? Nós vamos ter aqui o nosso congresso, aqui, nossa conferência da família, alinhamento familiar. Você que ainda não fez a sua inscrição, faça, procura a Maiara. A Maiara é essa menina das fotos aí, né? Está subindo e descendo aí das fotos, essa aí. Deve ter andado uns 20 quilômetros aqui hoje, mais ou menos. Ela está fazendo as inscrições, não fique de fora. Irmão, tenho certeza que quem não for vai se arrepender. Vai se arrepender. Porque vai ser extraordinário. Eu vou comprar uma agenda nova só para anotar. Só para anotar, porque vai ser profundo, viu, irmãos? Então, faça a sua inscrição, dia 16, 17 e 18 de julho. Amém? Não faltem. Procure fazer a sua inscrição e participe, tá bom? Em nome de Jesus, não tem arte aí não, né? Se aparecer uma arte boa aí, não fui eu não, viu, irmãos? Que Deus te leve em paz. Sexta-feira, culto dos jovens, aqui na igreja às 20 horas. Vai ser... tem toque de recolher, irmão. Vai ser 19 horas, culto dos jovens. E dia 10 vai ter uma live. Um bazar. Roupas novas e usadas, tênis. Deus abençoou a gente. Uma oferta, nós ganhamos 70 pares de tênis novos. O que nós mais dá para os outros? O que nós mais dá para os outros? Tênis. O que nós mais ganha? Aquilo que você planta, você colhe. Eu queria ter carro para ficar dando carro para os outros. Então, ó, dia 10 vai ser a live, tá bom? Que Deus abençoe. Algum recado aí? Está levantando a mão aí atrás aí, Guilherme? Tudo certo? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida da Deise e do Diogo que está nos visitando, sobre a vida de cada irmão, de cada família, de cada filho, de cada pai, não só hoje, mas para todos sempre, com todo o Israel de Deus. Todos digam: Deus abençoe vocês em nome de Jesus.